Aqui então a gente já vai ter um bom exemplo de como usar o pipe e como esse uso é vantajoso. Tá? Agora nós vamos ver aqui duas funções que costumam andar muito juntas, por isso que eu estou trazendo elas no mesmo vídeo aqui. A função summarize e a função group by. A função group by ela serve para agrupar, no caso aqui que a gente está usando um conjunto de dados de carros, né, que são cada linha é um carro, ela vai agrupar carros que tenham características com a mesma característica. Então a gente vai escolher qual é essa variável que a gente quer analisar e pedir para agrupar por essa variável. Então, por exemplo, aqui tem uma variável que é a variável de cilindros, né? O carro pode ter 4, 6 ou 8 cilindros, os carros daqui desse exemplo. Então, a gente vai agrupar os carros de 4, agrupar os carros de 6 e os carros de 8 cilindros, e aí a gente pode tirar estatísticas de cada grupo. E essas estatísticas são calculadas pela função summarize. Então aqui, olha só, vou pegar aqui o nosso conjunto de dados, vou aqui mostrar para vocês mais uma vez as colunas desse conjunto de dados. E agora vou aqui pegar o conjunto de dados e usar a função pipe para agrupar. Então eu vou colocar dentro da função group by, vou colocar o conjunto de dados. É isso que o pipe está fazendo, né? Ele vai sempre colocar no primeiro argumento das funções do conjunto da biblioteca deplir é sempre o conjunto de dados. Então o group by vai receber como primeiro argumento o que está atrás do pipe aqui, que no caso é o conjunto de dados mtcars. Beleza, então agora quais variáveis a gente quer usar para agrupar? Vou agrupar aqui pelas cilindradas, né, que eu já tinha falado aqui. Então beleza, primeiro eu agrupo os dados, agora eu quero calcular estatísticas. Mas eu não preciso ficar usando o sinal de atribuição toda hora, eu não preciso colocar, por exemplo, um conjunto de dados aqui, carros agrupados, e aí depois eu pego esses carros agrupados e aí eu jogo junto da função summarize. Eu posso fazer tudo de uma vez, justamente por causa da função pipe. Então, vocês vão ver aqui porque que ela é tão facilita a nossa vida nesse exemplo aqui. Então, eu peguei o conjunto de dados mtcars, joguei aqui dentro da função group by, agrupei por cilindros. E agora eu vou calcular aqui usando a função summarize e vou calcular, por exemplo, a média, né? Uma estatística bem simples aí, eu vou colocar aqui média. A média, quando eu coloco aqui média, vai ser o nome da minha coluna, beleza? Então, eu vou criar uma coluna que chama média para calcular a média, claro. Então agora eu coloco o nome da função que calcula a média. Então aqui poderia ser a função máxima, a função mínima, a mediana, qualquer função que você queira usar para calcular alguma estatística aí do seu conjunto de dados. Então coloquei aqui a função média e agora eu vou escolher outra coluna, né? Eu vou colocar aqui HP, que é a força em cavalos. Então beleza, eu vou executar isso aqui e ele vai me retornar um conjunto de dados com o valor médio da força em cavalos para carros com 4 cilindros. Então, os carros com 4 cilindros têm uma média de 82,6 cavalos. Os carros com 6 cilindros, uma média de 122. E os carros com 8 cilindros, de 209 cavalos. Então, por exemplo, eu poderia aqui filtrar também. Eu posso colocar aqui... eu poderia ir incrementando aqui várias vezes tudo e mandar calcular tudo de uma vez só. Isso só é possível por causa da função pipe, né, do operador pipe. Então aqui eu vou colocar o mtcars dentro da função do group e aqui dentro do summarize eu estou colocando o resultado disso tudo aqui que tá selecionado, que é um conjunto de dados que vai entrar como primeiro argumento aqui na função summarize. Beleza? Então, usamos aqui a função group by, summarize, junto com o operador pipe.